Questão 21 do exame de suficiência da segunda versão de 2017. A Lei 6.404 estabelece que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial, as reversões de reservas e o lucro líquido de exercícios e as transferências para reservas dos dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e ao saldo final ao fim do período. Considerando-se o que dispõe a Lei 6.404 no que se refere à demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem aí 4 alternativas, a gente vai analisar uma por vez. Primeiro, a gente vai estabelecer, ver aqui um lembrete da parte teórica. É uma questão literal, e trata lá do artigo 186 da Lei 6.404. E nela a gente tem o trecho que diz que a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporadas ao capital e o saldo ao fim do período. No parágrafo 1º, ele diz que, como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. E no parágrafo 2º, ele diz que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante dos dividendos por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Então, esse é o trecho que está lá no artigo 186 da Lei 6.404, e agora a gente vai analisar cada uma das alternativas. Letra A. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração do valor adicionado, se elaborada e publicada pela companhia. Está falso, pessoal? Já que o montante do dividendo por ação do capital social poderá ser incluído na demonstração das mutações do patrimônio líquido e não na demonstração do valor adicionado, conforme a Lei 6.404, lá no mesmo artigo que a gente viu, o 186. Letra B. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e deverá ser incluída na demonstração do resultado do período a ser elaborada e publicada pela companhia. Também é um item falso, conforme o artigo 186. A gente viu lá no artigo que o montante do dividendo por ação do capital social poderá ser incluído na demonstração das mutações do patrimônio líquido e não na demonstração do resultado, conforme o artigo 186. Letra C. Na demonstração do lucro ou prejuízos acumulados, como ajuste de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Esse é um item verdadeiro, já que os exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança do critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, que é o que está lá prescrito no artigo 186, esse é o parágrafo 2º da Lei 6.404. Letra D. Na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, como ajuste de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos de mudança de avaliação de ativos ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, desde que possam ser atribuídos a fatos subsequentes. É um item falso, já que a gente viu que os ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou, então, da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Então, com isso, a gente chega ao gabarito letra C. E aí, essa foi a nossa questão 21. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tanto no canal do YouTube quanto na nossa página no Facebook.
Se você estiver no YouTube, a gente te convida a se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber notificação assim que novos vídeos entrarem. Te desejamos bons estudos. Se tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, você pode enviar e-mail para momentodeestudar@gmail.com. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima questão.